dia aqui, a gente vai, enquanto isso, as pessoas vão acabando de se conectar, né? Bom dia para todo mundo aqui, depois a gente vai repetindo o bom dia conforme as pessoas vão se conectando. Eu sou o Paulo Centenário e hoje eu sou o diretor executivo da Brad, e hoje a gente tem mais um webinar aqui, hoje é com a Flávia Matos. A Flávia, ela é da Modata, e ela vai trazer aqui um conteúdo aqui de como criar campanhas de performance divertidas, legal. Gostei dessa colocação de performance divertidas para engajar consumidores, muito bom. Acredito que, né, com esse foco, as campanhas de fato tendem a ter um engajamento maior. E aí ela vai apresentar aqui quais são alguns cases e quais são os métodos aí que têm sido utilizados lá na Modata para isso performar de uma forma adequada. Antes da Flávia começar, eu rapidamente gostaria de falar aqui que a Brad, então, é uma associação sem fins lucrativos, que reúne aí os players do mercado de comunicação digital, né? Os prestadores de serviço aí, quem entrega comunicação digital para os seus clientes. A turma do desenvolvimento, do planejamento, de criação de conteúdo, de SEO, enfim, agora aí a turma toda atuando forte com inteligência artificial, são as empresas, então, que cuidam da comunicação digital das marcas. E hoje a gente está com aproximadamente 400 associados espalhados pelo Brasil todo, e aqui a gente deve ter alguns associados, alguns não associados, então a gente coloca quais são as vantagens aqui de se associar à Brad, e a gente gosta de destacar que a primeira grande vantagem, talvez a mais importante de todas, é o grande network que a gente acaba tendo aqui entre as próprias empresas que fazem parte aqui da nossa comunidade. Existe uma troca muito rica de experiência aqui, de oportunidades de negócio entre as empresas associadas, com os nossos canais de comunicação, principalmente o WhatsApp hoje, né? É muito eficiente os grupos de WhatsApp que a gente tem, com as trocas de informações, é bem dinâmica esse processo de troca de informações e de oportunidades. A Brad, ela é uma associação e ela está aqui para defender, né, no bom sentido, os interesses aqui dos players que atuam nesse segmento. Então, a gente produz muito conteúdo, realiza muitos webinários semelhantes a esse. A gente entregou recentemente uma versão atualizada do nosso guia de valores de produtos e serviços digitais, que é um guia que traz mais de 140 itens aí com escopo detalhado e valores médios praticados pelo mercado. É um conteúdo exclusivo para associados e contratantes. Nós entregamos recentemente também um guia sobre inteligência artificial nas agências de comunicação digital. Produziu um guia com um comitê, a gente organizou um comitê, o comitê trabalhou alguns meses e entregou esse conteúdo. Fizemos um evento de lançamento dentro do Google e o conteúdo está tudo disponível. Nesse momento, o que a gente está jogando muita energia é no nosso prêmio. A gente tem um prêmio que ele acontece todos os anos. Até então, era um prêmio para destacar a atuação dos profissionais do nosso segmento, tanto que o nome dele era Prêmio Profissional Digital, né? Agora ele passa a ser o Prêmio Abrad, porque ele passa a ter também, a contar com a inscrição, ou com a participação de cases, né? De cases de agências. As inscrições estão abertas, acompanhe aí nas nossas redes sociais, nos nossos canais de comunicação, todas as informações e participem. Para quem quiser ser associado da Brad, a Sueli daqui a pouco vai disponibilizar aí um QR Code aí para quem quiser, é só se conectar ali. A gente tem ali uma mensalidade bem inclusiva, que é baseada nas faixas de faturamento. Então, quem tem um faturamento maior contribui com um pouco mais, quem fatura menos contribui com menos, e assim a gente vai conseguindo fazer com que a associação se torne cada vez mais representativa no nosso negócio, né? Nos representando aí junto aos contratantes, a governo, ajudando a construir aí o ecossistema do nosso negócio. Flávia, super obrigado por esses minutos iniciais, e agora fica com você, segue você agora com a apresentação. Muito obrigado, boa apresentação. Obrigada a você. Bom, pronto, agora eu vou conseguir compartilhar aqui. Bom, gente, primeiro, obrigada, Brad, por esse espaço.
A Modata está na Brage, não me lembro nem quanto tempo, Joyce, acho que deve ter uns 6 meses, talvez, por aí. 6 meses. 6 meses, né? Eu fui no Encontra Brage nesse tempo, até quando a gente começou, e realmente é muito rica essa troca no grupo. Conheci pessoas super interessantes, algumas fiz negócio, outras viraram amigas. Então, acho que a Brage, de fato, ela tem esse papel fundamental até também de dar o update para a gente, né? A gente que está no mercado de marketing aí há mais tempo, sabe o quanto mudou em muito pouco tempo, e agora a gente está passando por um outro momento disruptivo. Então, eu quis trazer esse tema, né, de campanhas de performance divertidas para engajar consumidores, porque, primeiro, que a gente está num momento de planejamento agora para 2025, né? Onde todo mundo já está atrasado, a gente só vive atrasado. Mas eu trabalhei com varejo diretamente há mais ou menos uns 10 anos, comecei no offline e depois vim para o online mais recente, metade da minha carreira foi no off, metade foi no on. E de 5 anos para cá, quando eu vim para o on, eu comecei a trabalhar muito forte growth, então eu cheguei a cuidar de uma conta de investimento que só em Google era mais de 1 milhão de investimento, né? E a gente está muito acostumado àquelas campanhas padrões, né? Porque vamos combinar que Meta e Google agora já viraram padrão. E a gente está passando por um momento onde o grande desafio é a gente conseguir, de fato, engajar os consumidores, não só mais fazer aquisição, mas a aquisição, inclusive, todo mundo aqui sabe que fica muito cara sem esse engajamento de quem já está dentro de casa, e a gente está passando por uma outra fase de mudança. Então, quis trazer esse tema, espero que vocês gostem um pouquinho do que eu trouxe, e aí fique à vontade, tá, gente, para abrir câmera, para abrir voz, para perguntar, não tem problema não, tá? Acho que é mais produtivo até do que só eu ficar falando. Ou escrever aqui no chat também, eu estou de olho. Mas eu quis partir de um lugar, assim, do que a gente pode esperar para 2025. É óbvio que não tem nenhuma surpresa do que não começou a acontecer em 2024, então só para a gente partir de um lugar comum, e todo mundo ficar na mesma página, a gente viu muito, para quem foi no Fórum E-Commerce Brasil, para quem foi no VTEX Day, Web Summit, enfim, nesses grandes eventos que a gente tem aí do mercado digital, verticalização de grandes players, né? Você tem Mercado Livre, Magalu, Carrefour, enfim. O que era antes um site de venda própria virou um marketplace, né? Mercado Livre sempre foi um marketplace, agora já é meio de pagamento, já é logística, e o grande auge desse momento é virar mídia, né? Então, o Mercado Livre está investindo muito no Mercado Livre Ads. Então, a gente tem grandes pessoas dessa carreira de mídia digital, como a própria Guta, né, do Purple Metrics, eu vou falar bastante dela aqui como para referenciar, que estão nesse lugar de ajudar a promover o Mercado Livre Ads. Então, eu participei um pouco desse movimento, né, onde a gente colocava ali um produto. O último varejo que eu trabalhei foi um varejo de tecnologia, então vendia celular, televisão, tablet, etc., que é um varejo de margem muito baixa, muitas vezes negativa, inclusive. Não sei se alguém aqui trabalha nesse meio. Só que a gente vendia muito no Mercado Livre, na Magalu, enfim, nesse Amazon, nesses grandes players, né? Só que começou a ficar completamente inviável a partir do momento que eles colocaram o Ads. Mas você ainda conseguia algum tipo de negociação ali, né? E hoje é muito mais difícil, porque isso, de fato, vira uma vertical de negócio. É óbvio que tem um lugar positivo nisso, né? Você conseguir ter um parceiro que te atende em todos os quesitos é lindo, mas, por um outro lado, você fica sem poder de negociação. Então, para quem é pequeno e médio porte ali, ajuda, mas, por outro lado, dificulta bastante, né? A Magalu, por exemplo, ela até diversificou bastante, ela comprou empresas de conteúdo, né? O Still The Look, Canaltech, eu trabalhava muito com Canaltech, inclusive, como meu afiliado, Jovem Nerd, enfim, a gente está vendo isso acontecer. Audience Owner e criação de comunidades. A gente sabe que é uma grande tendência as marcas terem as próprias comunidades, mas é um grande desafio também. Então, quando eu trago o Audience Owner, né, a gente fala há muito tempo na indústria já do First Party Data, né, do desafio que a indústria tem, e por isso, inclusive, muitas foram para o varejo, de conseguir essas informações do usuário final. Mas a verdade é que mesmo as marcas varejistas, muitas vezes, elas não têm usuário final. Então, a gente acabou de passar por uma situação aqui no Brasil, né, que eu não vou entrar no mérito de quem está certo, quem está errado e politizar, tá, gente? Pelo amor de Deus, o objetivo não é esse, é completamente técnico aqui, eu estou falando de marketing. Mas Twitter, o X, saiu do Brasil por questões de legislação ali. Toda aquela audiência que as marcas tinham investido ao longo de todo o tempo, ela foi perdida. Tudo bem, Twitter voltou para o Brasil, que bom, deu tudo certo. Mas poderia ter sido perdido e realmente é um investimento muito grande. Ou mesmo, indo um pouquinho mais para trás, quem não é tão novo assim vai lembrar,
Meta, que nem era Meta, era Facebook na época, Facebook vertical, Facebook mesmo. Houve uma época em que o Facebook entregava muito, de uma forma orgânica, e aí eles começaram a trazer muito das comunidades que tinham lá atrás do Orkut e incentivar as marcas a criarem as próprias comunidades. Depois disso parou de entregar, depois disso veio o Facebook Ads. Né? Então, as marcas não são donas das próprias comunidades, muitas vezes, né? Tirando a parte de CRM, mas mesmo em mídia própria, como Instagram, TikTok, Facebook, o próprio Google, né? As marcas não são donas, então esse é um desafio e é um problema a ser resolvido aí, que vai ser bastante falado em 2025. Inteligência artificial, acho que é o ponto mais fácil, né? Quando a gente fala desses grandes eventos, E-Commerce Brasil, VTEX, Web Summit, entre outros, né? RD Station e tudo mais, RD Summit, a gente sabe que só se fala em inteligência artificial, né? Seja para criar conteúdo, eu acho que o maior exemplo aqui, que eu vivi muito, foi a parte das novas campanhas de Google, né? De PMax, onde o próprio algoritmo já otimiza a entrega da mídia, só que otimiza para quem, né? Será que para a gente ou para o Google? Para mim, como e-commerce, fundo de funil ali, era um pouco complicado, porque muitas vezes entregava campanhas mais de topo de funil, porque o Google é uma empresa de mídia, né? Então a gente não pode esquecer disso. Existe um interesse por trás ali. Mas a inteligência artificial, de fato, ela ajuda em muitas situações, né? Principalmente os pequenos e médias empresas ali que não vão ter equipe para fazer tudo, a inteligência ajuda muito a otimizar isso. A multicanalidade, aqui eu não quis chamar de omnichannel, eu quis chamar de multicanalidade mesmo, porque o omnichannel, a gente está muito acostumado a falar do phygital, né? Digital, enfim, o físico com o digital, e a gente pensa loja física e o e-commerce. Mas agora a gente está falando que dentro do digital a gente tem muitos canais, né? Então, e que inclusive vendem também, né? O Facebook, o Instagram, o influenciador. E no físico também, a gente não tem mais só a loja própria, a gente tem de fato a união, né? As vendedoras vendem por WhatsApp, muitas vezes tem a malinha que vai para casa do cliente, o evento, enfim. Então, a gente pensar que a gente, quando vai desenvolver estratégias de marketing, a gente desenvolve para trabalhar os 360 ali do consumidor em todos os canais. E o consumidor, ele é multicanal também, né? Ele está no YouTube, ele está no Instagram, ele está no shopping físico, ele está em um monte de lugar. Mas ele não é impactado com a sua marca em todos os canais. Então, como que a gente faz para ampliar a proposta de valor que a gente entrega para a marca, para as marcas, das marcas para os usuários, na verdade, em todos esses canais, quando ele vai ser impactado de forma limitada? Tem outro tópico ali, que é a segurança de dados, que é claro que é um desafio. Eu, quando estava no meu último desafio de varejo, né, eu vi muita coisa acontecer, né, Fast Shop, Americanas, acabaram sofrendo ataque de hacker. Todo mundo que está no digital tá disponível a isso de alguma forma, né, é óbvio que existem testes, existem várias situações para você evitar, e uma delas é justamente a descentralização desses dados, né? Que é uma coisa que na Modata, inclusive, a gente faz, né? O dado não está num único servidor, num único lugar, ele está no celular de cada usuário, como se cada usuário, de fato, fosse responsável por aquele dado ali. E a gente só acessa a título de segmentação. A gente nem sabe que o usuário faz isso ou aquilo, né? É só para segmentar mesmo e ele é dono do dado dele. Os novos formatos de ads, eu falei muito do Mercado Livre, e da Amazon, então, a Amazon, Magalu, então, de fato, eles estão investindo em formatos, viraram empresas de mídia, propriamente dito, e a gente vai ter que trabalhar com isso, né, não tem como fugir desses grandes players. A performance em toda a jornada, então, a Guta da Purple Metrics tem falado muito sobre brand performance, né, então, finalmente, chegamos num lugar onde branding e a performance estão se conectando novamente, e quando ela fala isso muito voltado para modelo de atribuição, porque é o que a Purple Metrics faz, né? Ela consegue trabalhar um modelo de atribuição para entender exatamente qual foi a jornada que aquele cliente fez. É óbvio que é exatamente muito entre aspas, né? Porque tem todo um modelo estatístico ali de previsão, inclusive. Mas para entender o quanto o branding de fato impacta e todos os outros players ali do resto do funil, o quanto que eles impactam naquela venda final em si. Mas eu acho que tem até um exemplo melhor aqui, que foi a mudança que descabelou muita gente, dentre elas eu, que foi a mudança do GA3 para o GA4. Então, a gente deixar de olhar a nível de transação para olhar a nível de usuário e quanto que cada parceiro, cada mídia ali, de fato, impactou no ciclo de vida. E uma das partes do ciclo de vida é a compra de fato, né? E com tudo isso, né, a gente sabe que a partir da pandemia, a gente tem um desafio do ROI. A gente teve a inflação dos 6, CPC, CPM, CPV, todos os 6 possíveis.
e que é um desafio para quem trabalha os planos de mídia conseguir equilibrar esse ROI, e por isso a gente está apostando muito em mídia própria. Mas na mídia própria a gente tem um desafio de engajamento, que não que no resto não tenha, mas quando a gente fala de Google e de Meta, por exemplo, a gente está falando de um volume muito alto. Então, qualquer engajamento pequeno, você vai ter um volume de pessoas aderindo àquela ação, né? E quando a gente fala de mídia própria, né, se a gente comparar com Google e Meta, é uma formiguinha realmente. Então, são algumas coisas que eu trouxe aqui para a gente conversar. E aí tem um texto da Purple Metrics que eu achei muito bom, que pergunta, né, o funil morreu? Então, a gente antes tinha uma estratégia que era muito... Eu vou olhar aqui para o lado porque eu estou com 2 telas, tá, gente? Mas a gente tinha uma estratégia muito clara do que fazer em cada etapa do funil. E, em teoria, é lindo, né? Você faz uma estratégia aqui no topo do funil que vai levar o cliente mais para baixo, até comprar e tá resolvido. Só que a gente sabe que na prática não é bem assim e o funil não termina aqui também, né? E depois a gente veio para o flywheel, né? Para a estratégia do funil, que não é bem um funil, é um volante, onde o cliente vai e vem o tempo inteiro. Mas, ao mesmo tempo, ele também não é tão linear assim. Então, por isso, estamos indo para um modelo de atribuição mais complexo, por conta do ROI, que é um desafio, a gente tem que investir no lugar certo, e porque o cliente não tem um comportamento tão linear assim. Então, gente, é claro que o funil não morreu, né? A gente precisa desenhar estratégia e não adianta a gente ser tão complexo assim, a gente tem que simplificar em algum modo, porque senão a gente fica mais discutindo do que sendo prático. E tem um lugar muito normal, principalmente para a gente que é uma startup, que é a tentativa e erro também, né? Você tenta, erra, acerta, o que errou você vai consertar e vai agindo muito rápido, porque o usuário também muda de comportamento muito rápido. Então, não adianta a gente ficar mais um ano planejando o funil lindo, perfeito, com o melhor modelo de atribuição do mundo, para quando botar em prática já não é mais GA4, é GA5 e agora já não é mais Google, é outra coisa. Então, é lógico que todos esses funis fazem sentido em termos de discussão, mas a gente precisa olhar um pouco mais além, né, e ser prático ao mesmo tempo. E tem esse livro que eu imagino que vocês conheçam, né, que é Como as Marcas Crescem, e eles trazem um conceito aqui que eu acho muito interessante, que é o conceito de disponibilidade física e disponibilidade mental. Então, a física, né, antigamente, que a gente só tinha um ambiente físico, então, sei lá, uma loja, né, o Carrefour ali. Eu, como indústria, ou como que está vendendo ali para o Carrefour, eu preciso garantir que eu estou vendendo num preço certo para o Carrefour conseguir vender ali ao preço certo no ponto de venda, e eu tenho que disponibilizar a minha equipe de trade para disponibilizar o produto ali também na gôndola do jeito certo, né, fora o design, com a embalagem certa, etc. Isso funcionava simplificadamente, né, como varejo físico, mas no online ele também funciona, que é o que a gente conhece um pouco mais ali como performance. Então, se eu, Flávia, usuária, estou procurando um celular para comprar ali no Google, ou no YouTube, ou seja lá onde for, eu tenho que ter aquele conteúdo disponível ali, com um influenciador no YouTube, tem que ter aquele conteúdo num Google Shopping, eu tenho que estar com a minha página bem colocada em termos de SEO, enfim, as estratégias que a gente já sabe que funcionam ali para ter aquele produto ali fisicamente mesmo disponível para compra. Mas tem a outra parte da teoria, que é a disponibilidade mental também, e que com certeza vai ajudar depois no decisor da disponibilidade física. Então, a disponibilidade mental é justamente o que o branding faz. Ficar falando da marca ali e preenchendo como se a gente dividisse o cérebro em caixinhas. Então, vamos supor que tenha 5 espaços ali. Samsung, por exemplo, eu tenho que suprir uma dessas caixinhas, ou 2, ou 3, quanto mais melhor que vem meu market share. Para quando o usuário ele me encontrar ali na disponibilidade física, seja procurando no Google, seja no YouTube, seja numa loja física, ser fácil essa tomada de decisão. Então, é um pouco... Já vou liberar para vocês falarem. Acho que é a Sara que está levantando, né? Já vou liberar. Então, é um pouco do que a gente brincava quando era criança, né? Saiu, levantou da cadeira, né? Perdeu o lugar, né? Então, é um pouco disso. Se a gente não trabalha o branding, realmente a gente perde o lugar ali da disponibilidade mental. E o que eu vivi muito no varejo, inclusive, porque não era uma marca que era tão forte, a performance fica cara. Porque o usuário vai pensar 1000 vezes na tomada de decisão e o preço tem que fazer muita diferença se é um produto em comum ali, para o usuário apostar naquela marca que ele não conhece. Então, é muito importante, até para a venda final, a gente ter as duas coisas ao mesmo tempo. Pode falar, Sara. Eu não sei se é só ela que está com a mão levantada, eu só vi ela aqui. Acho que, não sei se ela levantou sem querer, mas qualquer coisa você levanta de novo, Sara, não tem problema não, tá? Levantou, pode falar. Mas se você estiver falando, você está no mudo, tá? Não, acho que não pode ativar o som. Pronto, foi.
Eu acho que está liberado, Sueli, está liberado aqui para as pessoas poderem se comunicar aqui? Ah. Se você quiser escrever, então, qualquer coisa, porque acho que não está saindo aqui. Se quiser escrever, fica à vontade. Quem precisar fazer uma pergunta, escrever aqui, também fica à vontade. Mas eu achei uma pesquisa muito legal que fala sobre isso, uma pesquisa da Nielsen, que era um teste de memorização. Então, eles impactaram pessoas com 49 anúncios em vídeo. E aí eles perguntaram depois sobre o conhecimento que aquelas pessoas tinham daqueles anúncios, e a maior parte das pessoas realmente reconheceu aqueles anúncios. Mas 24 horas depois, eles reimpactaram as pessoas com 49 anúncios. E caiu pela metade o número de pessoas que se lembrava das pessoas que falou logo em seguida daquele anúncio ali. Então, isso mostra, até voltando aqui, a importância da disponibilidade mental. Né? Foi namorar, perder o lugar. Né? Se você realmente não tiver consistência, não tiver essa frequência de impacto com a sua marca, acho que o Alisson também falou que está sem som mesmo. Mas se você não tiver a frequência de impactar o usuário com aquela marca, você vai ser esquecido, ainda mais no momento onde as pessoas estão com a cabeça super exposta, né? Há muitas marcas, há muita informação ao mesmo tempo. Então, é muito importante a gente ter consistência nessa comunicação, tanto em termos de visual, né, de tom, né, tom de voz, no visual também, na identidade visual, mas, inclusive, de frequência. Né? O Google tem algumas recomendações para isso, inclusive, quando trata-se de YouTube. E aqui eu achei super legal trazer essa informação, que assim, as marcas, no geral, isso é a gente, né? A gente acaba desenvolvendo, a gente já está viciada a desenvolver estratégias de marketing para as plataformas. Então, a gente sabe o que a gente quer, mas como eu vou fazer isso no Google, como que eu vou desdobrar isso no Instagram, no Facebook, sei lá, na mídia de elevador, que eu acabei de esquecer o nome, no metrô, então, ele é mídia, né? Como que eu vou fazer esses desdobramentos? Num evento, por exemplo, no patrocínio de um festival, mas a gente não pensa, tá, eu tenho essa estratégia, como que eu vou impactar o usuário? Como que o usuário vai absorver essa estratégia? E aí sim a gente fala das plataformas. Então a verdade é que a gente acaba investindo uma fortuna nas plataformas e a gente esquece de pensar no usuário. O usuário vem depois. E aí fica a cargo das plataformas brigarem pela atenção do usuário. Mas era isso que a gente queria no final das contas? Como que a gente conquista essa atenção do usuário? Né? Acho que é a grande pergunta, e aqui que eu vou linkar ao tema inicial de fato, que é justamente a gamificação. Eu acho que é uma boa estratégia para a gente conseguir reter essa atenção do usuário, porque é divertido. Então, de fato, a gente tende a ter um engajamento muito maior. A gente tem, é óbvio que eu coloquei aqui da Modata, né, porque é onde eu trabalho, e eu vou trazer alguns cases aqui da Modata, mas a gente tem a Shopee fazendo isso muito forte. Para mim, como marca própria ali, é uma das maiores referências. Então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ser impactados por isso, mas se não, olha eu fazendo propaganda para a Shopee. Mas eu sugiro que vocês baixem o aplicativo, porque eles têm jogos ali dentro da plataforma para fazer com que o usuário tenha motivos para entrar todo dia no app, e com isso, né, as pessoas vão recomendar para outros amigos também. Conforme você vai jogando, você vai ganhando recompensas, e isso é super interessante, porque as recompensas estão vinculadas ao negócio deles ali. Então, são cupons de desconto e alguns outros benefícios para quem já é comprador da Shopee. Um outro player que está fazendo muito isso, e é inclusive uma coisa que a Shopee faz que é legal também, ele faz missões fora da plataforma dele. Então, se você seguir a Shopee, você tem algum tipo de benefício também, que eles sempre trabalham com cupom, né, porque é uma forma de gamificação só para eles ali, não tem nenhuma parceria nesse sentido. Então, acaba sendo multiplataforma. Um outro que faz isso há muito tempo, mas, enfim, a Shopee, para mim, é o melhor exemplo, é a Uber, né? A Uber começou com a classificação dos motoristas e aí classificação dos passageiros. Hoje, quanto mais você usa o Uber, mais benefícios você tem, até em termos de desconto mesmo, dinheiro de fato que você ganha como desconto. Eu, por exemplo, que uso o Uber como empresa também, então a Modata, ela paga pelo meu deslocamento nas reuniões. Eu, no perfil pessoal, acabo ganhando desconto no Uber, então isso me faz priorizar o Uber também. E uma outra empresa que começou a fazer isso, mas está em versão de teste, e não é para qualquer um ainda. Eu, por exemplo, não estou nesse programa de teste, mas a Claudinha, que está que está aqui nesse meeting agora, ela é lá da Modata também. Que o iFood está fazendo muito isso, também já disponibiliza jogos, disponibiliza valor para quem entrar diariamente ali no aplicativo. Então, são algumas formas que a gente tem de engajar.
E aí, qual que é o benefício disso, né? A retenção do usuário. Então, quando você tem missões diárias para estimular ali o check-in, né? Ou jogos exclusivos e pontuais. Então, por exemplo, eu como Mercado Livre, eu vou ter um jogo que vai acontecer só durante a Black Friday, eu vou dar ações específicas na Black Friday. É claro que você vai engajar mais usuários nesse sentido, né? E você vai ter mais motivação para interagir, porque você vai ganhar recompensa. Então, se eu entrar todo dia na Modata, eu vou ganhar um dinheirinho. E isso, para mim, é super positivo. Por que não entrar? Já que eu estou ali, eu vou aproveitar e vou interagir com as marcas. A recompensa sempre é interessante nesse sentido. O maior tempo médio no app, no site, a Shopee, enfim, é um baita case, né? É um varejista super novo no Brasil e hoje já é um dos aplicativos de varejista mais baixados do Brasil. E o tempo médio de usuário na Shopee é muito maior do que dos outros apps também, justamente porque tem esse lugar da gamificação, né? E aí você vai recomendar para seus amigos, porque é um aplicativo que de fato é divertido. Só para vocês terem uma informação, eu vou explicar o que é a Modata para vocês, porque senão fica muito aberto, já explico já. Mas hoje na Modata, a nossa principal forma de aquisição de usuário, e a gente trabalha 100% gamificado, é através de usuários indicando outros usuários, é o que a gente chama de Member Get Member. A gente tem o orgânico e a gente faz isso incentivado também, pagando. Mas hoje, nesse momento, não estou falando que a gente nunca fez ou que nunca vai fazer, tá, gente? Mas nesse momento, eu nem tenho campanha de aquisição ligada em outras mídias. Eu estou 100% com os usuários da Modata. E a gente limita a quantidade de pessoas que entram na plataforma por uma questão de modelo de negócio, né? Que, enfim, já eu digo mais detalhes. Mas para vocês verem como realmente é uma estratégia que dá muito certo fazer a gamificação para os usuários recomendarem outros amigos. Tem um incentivo à interação multicanalidade, então a Modata, por exemplo, uma das campanhas, uma das missões que a gente mais faz, e a gente é um terceiro, né? A gente atende a outras marcas, rede social. Então, por exemplo, o iFood fez uma missão aqui com a gente há um tempo atrás, e a gente tem outras marcas como Mercado Livre Moda e Brastemp fazendo isso também aqui com a gente, onde a gente segmenta usuários que têm a ver com aquela marca, com o iFood no caso, eram usuários que já pedem delivery, e a gente incentiva ele a seguir o iFood. Então, vira uma brincadeira ali, ele se diverte, porque é toda dinâmica essa missão, e no final ele ganha uma recompensa financeira por isso, porque se ele está parando o tempo dele para interagir com a marca, nada mais justo do que ele fazer parte do negócio, ganhar um dinheirinho com aquilo também. A gente faz isso com pesquisa de mercado, que já até é um modelo de negócio mais comum, né? O usuário responde a uma pesquisa de mercado e ele vai ganhar um valor com aquilo também pela participação, né, pelo tempo dele ali, por compartilhar dados. Então, a gente é uma das poucas plataformas que consegue, apesar de sermos uma plataforma, a gente consegue direcionar o usuário para Twitter, para YouTube, para o Instagram, para o TikTok, para Facebook, para YouTube já falei, né, Spotify, ou seja lá o que for. E aí eu falei de aumento de seguidor, mas poderia ser criar um conteúdo no outro canal, ou o que quer que seja, tá? Esse impacto, ele vira realmente memorável. Então, a gente consegue fazer missões bem divertidas. Inclusive, a Fran, que também está aqui nesse encontro, ela me mandou um vídeo ontem do Rony, que eu imagino que vocês já vão conhecer, da Reserva, né, falando muito sobre o GC, né, que é a criação de conteúdo por parte do usuário, que ele acredita muito que vai ser a grande tendência para esse ano, porque influenciador é importante, vai continuar sendo, mas o usuário normal, o consumidor real, ele acaba passando uma veracidade diferente, porque ele acredita naquela marca para ele parar o tempo para fazer aquilo, né, ele não vive daquilo. E a gente consegue fazer isso também aqui. Então, um exemplo concreto, a gente teve um projeto muito legal com a Play 9 e o Comitê Olímpico Brasileiro, que chamava Paris é Brasa. E o objetivo do projeto era cobrir as Olimpíadas a partir do olhar dos bastidores. Então, uma das frentes era viralizar a música oficial do projeto. Então, o que a gente fez? A gente criou uma série de missões na nossa plataforma, tudo segmentado direitinho, e o usuário tinha que responder um desafio, criando um conteúdo por vídeo e postando na própria plataforma dele, o TikTok, na conta do TikTok ou do Instagram, com a hashtag Paris é Brasa e a música no fundo, né? Então, tinha uns desafios que era assim, compartilha com a gente aquilo que você acha que seria medalha de ouro nas Olimpíadas. Aí teve pai fazendo, foi muito engraçado, assim, fazendo um levantamento de bebê, teve gente dando pirueta, dormindo, né, fazendo nada, assistindo Netflix, dançando, dando pirueta. E aí era o usuário postando nas mídias deles com a hashtag Paris é Brasa e a música no fundo, e a música chegou em 17º lugar no Spotify. Então foi uma forma da gente trazer performance e muito divertida. Então eu gosto muito de dar esse exemplo porque é muito difícil, é um desafio para a gente também, como um produto de gamificação, receber campanhas que sejam diferentes a esse nível, por exemplo. A gente já fez uma campanha assim com a Amazon também, onde as pessoas tinham que reproduzir um vídeo
de uma dancinha oficial da Black Friday do ano passado, de 2 influenciadores. E as pessoas chegavam ao ponto de se vestir com a roupa das pessoas, e elas gravaram a dancinha, gravaram a letra, elas se produziam mesmo, assim, era muito divertido. E isso gera um impacto memorável, de fato, né? Além disso, tem a coleta de dados. Então, nas missões de gamificação, vocês conseguem pedir o dado que vocês quiserem para o usuário. Tudo de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Aliás, a Modata nasceu por causa disso, inclusive, lá em Portugal. Mas a gente sabe o quanto, no Brasil, tem uma questão que é bem complicada, que a gente espera a lei pegar, né? É difícil isso. Até a hora que alguém realmente for multado, e não vai ser brincadeira na hora que tiver uma multa de LGPD. Então, o usuário, obviamente, ele tem que dar o aceite de que ele quer compartilhar aqueles dados, e vocês podem pedir o dado que for, e o usuário precisa dar o aceite para participar daquela missão, né, daquela campanha. E com tudo isso, é óbvio que o que a gente quer, no final das contas, é o aumento nas vendas. Então, como a gente viu ali no início, se a gente tiver uma boa ocupação na disponibilidade mental do usuário, a partir do momento que a gente tiver uma disponibilidade física também, torna essa venda ela mais provável, né? A gente cresce ali em termos de market share. Então, a gamificação, ela de fato é uma estratégia muito legal e que vai ser falado muito esse ano como uma mídia alternativa a tudo isso que a gente conhece por aqui. Eu acho que alguém, até antes de eu ir para a próxima fase, que eu queria apresentar um pouquinho da Modata para vocês e trazer outros cases além desse que eu comentei, eu acho que alguém perguntou alguma coisa aqui. Deixa eu ver. É o Rodrigo, né? Gostaria de saber se tem sites ou melhores práticas para modelagem de atribuição para 2025, pois no funil tradicional já temos dificuldade com atribuição no meio. Então, Rodrigo, é engraçado. Eu passei no varejo por essa mudança do GA3 para o GA4. Eu saí do varejo recentemente, eu estou na Modata desde janeiro, eu saí do varejo em janeiro. Então, a mudança do Google, eu acho que foi em julho, né, ou agosto. Foi perto da Black Friday ainda, foi desesperador. E a gente estava passando por essa mudança. A ferramenta já conseguia trazer todas essas frentes, mas os próprios profissionais não estavam preparados para isso ainda. E no caso do GA3 para o GA4, não tenho certeza de como está agora, ainda teve uma outra questão, porque a gente conseguia enxergar no GA3 os dados em tempo real. E no GA4 não, tinha um delay de até 48 horas. E eu lembro que foi desastroso para mim, como varejo de tecnologia na Black Friday, né? Porque eu não conseguia enxergar os números em tempo real. E Black Friday, a gente vendia, o que a gente vendia em 3 dias, a gente vendia em 1 hora. Né? E eu não conseguia fazer nada com ela, não tinha informação para fazer nada. Para 2025, até a Purple Metrics está desenvolvendo um produto novo, que eles não deram muitos detalhes, mas eles prometem justamente conseguir trabalhar todo esse modelo de atribuição do início ao fim, com alguma previsibilidade, inclusive para te dar previsão de comportamento para o futuro, que sinceramente é o que o GA4 promete também, tá? Eu não sei como vai ser esse produto da Purple Metrics, mas eu imagino o Google é um pouco mais complexo para você ter algum nível de atendimento ali, né? Eu acho que tem outros produtos alternativos que conseguem te dar um suporte melhor em relação a isso. Na Modata, a gente também trabalha brand performance, né? Todas as campanhas aqui dentro, elas têm um trabalho de performance. Só que a gente não precisa do modelo de atribuição. A gente já trabalha na campanha mesmo. Tá sem som para você? Vocês estão me ouvindo, gente? A Ana falou que não está me ouvindo. Não, a gente está te ouvindo normalmente. Acho que é a Ana, então. As pessoas é que não conseguem abrir microfone, pelo jeito. A gente está olhando aqui se tem alguma configuração, mas pode seguir. Tá bom, combinado. Então, assim, a gente trabalha já performance na própria campanha. Então, uma campanha como essa, de aumento de seguidor, por exemplo, a gente vai combinar um crédito para sua marca de 30 mil. E vamos supor que cada novo seguidor a gente cobre R$2 para isso. Então, sempre que vier um seguidor da Modata, a gente vai debitar desses 30 mil, os R$2, e aí uma parte vai para os usuários e outra parte fica para a gente. Então, a gente já trabalha performance na própria campanha em si. Mas o modelo de atribuição, enfim, eu sou sempre muito a favor, porque você trabalha com inteligência e para não ser míope no sentido de sempre ver o last click, né, que é o que a gente fazia até ano passado, ano retrasado, enfim, o varejo costuma fazer muito isso ainda, né? Olhar o last click, aí você desliga todas as outras campanhas, eu vivi muito isso. Beleza, vamos desligar as campanhas de topo de funil, tô sem dinheiro. E aí quando você desliga de topo de funil, por que não vende? Por que tá vendendo menos agora? Porque existe todo um fluxo ali a ser percorrido. Então, acho que sim, acho que tem ferramentas que vão trabalhar bastante modelagem, inclusive
para previsões aí, agora que já estão acontecendo em 2024, mas que vem com muita força para 2025, porque também a inteligência artificial vem ajudando muito isso, né? Então, quanto mais a gente amadurece, com certeza a gente vai amadurecer também nos modelos de atribuição. E para falar um pouquinho para vocês sobre o que é a Modata, a gente é puramente gamificação, tá? Então, só para vocês saberem, a Modata, como eu falei, ela nasceu por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente é muito, muito, muito chato em relação a ser transparente com o usuário, a fazer com que ele dê o consentimento. A gente percebeu, a Modata, eu falei no início que ela é carioca, porque a gente roubou a Modata de Portugal, e agora a Modata é carioca. Mas todo o nosso time praticamente, enfim, está no Brasil. A gente tem o time técnico em Portugal, que é maravilhoso, e a gente tem um time no Rio, um time em São Paulo também. E a gente acredita numa economia de dados que é diferente, que é o usuário, já que o usuário ele compartilha os dados dele para fins comerciais, né, como todos nós que estamos aqui, nada mais justo do que ele também fazer parte do negócio. Então, a gente compartilha valor financeiro com ele mesmo, pela interação ou, né, pelo dado dele, depende da campanha ali. Então, a gente abriu um app ainda em Portugal. Esse app não existe mais lá. Hoje ele já está 100% no Brasil há 1 ano e meio, quase 2 anos já, onde a gente tem mais de 1.700.000 usuários únicos e validados na Receita Federal. Acho que até o janeiro a gente já deve chegar nos nossos 2 milhões aí. Então, isso significa que aqui dentro não tem robô e aqui dentro não tem usuário repetido. E a gente consegue trabalhar com a própria base das marcas também, eu já falo sobre isso. E o nosso grande propósito é conectar marcas e usuários através de uma experiência que seja mais profunda e mais divertida. Então, profunda, porque depois eu convido vocês a baixarem o app. Tudo que o usuário faz aqui dentro da nossa plataforma, assim, a partir do momento que ele entra na plataforma, a gente pede para ele preencher a mais de 90 data points. Então, desde informações simples, como renda, gênero, escolaridade, idade, onde ele mora, até informações mais específicas, como, por exemplo, se ele tem cachorro, se tem gato, se tem filho, quantos filhos, idade dos filhos, se prefere vinho ou cerveja, que tipo de música que gosta, enfim. Tem vários data points que as marcas conseguem usar para segmentar, mas as marcas conseguem criar seus próprios data points também. Então, as possibilidades de segmentação são infinitas. E para o usuário, a gente trabalha de forma 100% transparente, e até, a palavra é meio ruim, tá, gente? Mas, de certa forma, a gente trabalha de forma passiva, porque a gente conta para o usuário para que marca que ele vai interagir, e a gente pede também para ele dar o consentimento, né? Então, ele está ciente do que ele precisa fazer, inclusive antes de participar da campanha. E essa interação não é só um clique, tem várias possibilidades de interação. E quando eu falo passiva, é porque a gente não fica impactando o usuário em vários lugares, né? Como, por exemplo, você quer ver uma receita e você fica recebendo displays, tem que ficar fechando para conseguir ler a sua receita. Ou você está procurando ali no feed teus amigos, na verdade você é impactado pela marca e isso muda a sua experiência. No nosso caso, que é o nosso desafio aqui interno, né, principalmente da Claudinha que está aqui, como diretora de operação, é fazer com que os usuários tenham a retenção dentro da nossa plataforma para que eles queiram entrar mesmo, e aí a gamificação ajuda muito, e interagir com as marcas. Então, eles interagem com as marcas porque eles querem. E aí, por outro lado, a gente põe o usuário no centro do negócio e de tudo que a gente ganha, a gente compartilha uma parte, até 70% da nossa receita, né, do valor que a gente recebe das marcas, com o usuário como recompensa por ele interagir com a marca, o tempo dele ali, e também por ele estar compartilhando os dados em alguns tipos de missão também. E a gente faz tudo isso de forma gamificada, em todas as etapas do funil e 100% performance. Então, a comunidade é sua, você pode trabalhar a comunidade em qualquer outra frente. Então, se você fizer uma missão, por exemplo, de pesquisa ou de captação de lead, ou que pegue qualquer informação do usuário, ele vai dar o aceite tudo bonitinho e você pode trabalhar isso para fazer, por exemplo, um lookalike no Facebook do teu público, ou mesmo subir uma lista no Google, ou trabalhar seu CRM, e-mail marketing, push, o que quer que seja, ou, sei lá, convidar para seguir numa mídia social. Você consegue realmente, a Modata é uma plataforma que você consegue integrar com outros canais. E aqui, toda campanha de marketing, ela tem o formato de missão. Então, assim como o jogo, as missões têm seus objetivos, que no caso é o objetivo de negócio. E assim como o jogo, quando o jogador cumpre aquele objetivo da missão, ele zera a fase e ele ganha uma recompensa, e aqui também é a mesma coisa, que é a recompensa financeira que eu comentei até agora. Então, a gente dividiu os nossos produtos basicamente em 4 cartas, tá? A gente realmente entendeu a gamificação e assumiu isso. E aí, a gente tem a carta de redes sociais, que a gente pode fazer missão de aumento de seguidor, como esse exemplo que eu dei do iFood, né, que hoje a gente tem missão no Mercado Livre Moda, a gente tem da Brastemp, a gente já teve até, que eu conheci até pela Brad, que é o pessoal do e-marketing médico, a gente fez um teste com eles para YouTube, a gente já fez com uma outra pessoa aqui da Brad também,
uma conta do YouTube pessoal de uma pessoa que estava querendo crescer como influenciadora, a gente consegue fazer. O GC, que é a criação de conteúdo por parte do usuário, como eu comentei, do Paris é Brasa, e até aumento de engajamento. Então, do próprio Paris é Brasa, a gente tinha uma outra frente que era de influenciadores, que a gente queria ajudar a entregabilidade desse conteúdo dos influencers. Então, a gente combinou um volume de comentários por post, que tinha alguns no YouTube, tinha alguns no Instagram, enfim, tinha em vários lugares. Um desses influenciadores foi a Fátima, por exemplo, né, a Fátima Bernardes. E aí foi muito legal, porque a gente foi levando comentários de pessoas que realmente tinham a ver com aquele canal da Fátima. Então, apesar do nosso trabalho ser performance, e a performance estar garantida ali em termos de comentário, e só o aumento de comentário já ajuda o algoritmo a entender que aquele conteúdo é relevante e entrega mais até para a própria audiência daquela marca, as pessoas acabam vendo aquele conteúdo também. Então, esse coeficiente entre a visualização e o comentário amplifica ainda mais a entrega. A gente consegue fazer pesquisa, então a gente consegue fazer brand lift, a gente está com brand lift nesse momento com o Estadão e o Bradesco Seguro Alto para avaliar o quanto que o patrocínio do Bradesco Seguro Alto no editorial de mobilidade está funcionando em termos de lembrança de marca. A gente está fazendo com uma outra agência de influenciadores, que a gente vai até começar agora, mas já fizemos também no passado outros cases assim, que é para avaliar a proposta de valor que que os usuários eles enxergam determinada marca, para usuários que não foram impactados pelas campanhas de influenciador, e depois a gente mede com usuários que foram impactados pelas ações dos influenciadores, para entender o quanto os influencers são, de fato, quanto de fato eles trazem de resultado para as marcas, né? Então, até está vindo bastante demanda nesse sentido, né, de entregar menos resultados qualitativos e mais resultados quantitativos, até para depois fechar o negócio de novo, né? Teste de produto, a gente fez um teste muito legal com uma empresa grande de papelaria multinacional e um instituto de pesquisa, que eles queriam lançar uma feature dentro do Roblox, e antes de lançar para o mercado, eles pediram para fazer uma versão demo aqui com a gente, lançar para nosso público, para o público testar e dar o feedback. Então, a gente foi atrás de responsáveis por crianças de 13 a 15 anos, depois a gente deu para eles a possibilidade de testarem via link esse jogo, e depois eles tinham que gravar um vídeo, responsável e criança juntos, com a devolutiva do que acharam do jogo, e tinha um roteirinho do que tinham que avaliar. Então, a gente consegue fazer isso também, né? Consumer Insight, qualquer tipo de pesquisa. A parte de performance que vocês estão acostumados, então, compra de produto, captação de lead, assistir um vídeo, app install, mais navegação, mais um cadastro, a gente consegue fazer também. E, por fim, a carta Coringa, que tem que ser utilizada com as outras cartas, mais recrutamento de comunidade e validação especial, que tem um case também bacana com um instituto de pesquisa e com uma empresa grande de combustível, que eles queriam fazer a criação de comunidade de caminhoneiros. Então, a gente recrutou esses caminhoneiros dentro da nossa base, a gente validou, pediu para eles tirarem uma foto da CNH do lado, assim, com eles, a gente validou que o rostinho era deles mesmo, validou o CPF com o CPF do cadastro aqui da nossa plataforma, e, por fim, a gente validou, inclusive, que ele tinha a possibilidade de dirigir caminhão, que, se eu não me engano, é C e D, né? Não me lembro, a gente viu na carteira de motorista. E depois, durante 6 meses, eles estão sendo impactados com pesquisas de mercado. Inclusive, agora eles estão testando o lançamento do aplicativo dessa empresa. Então, a gente consegue realmente personalizar mesmo as campanhas de vocês, e sempre com esse lugar da performance, né? Então, eu acabei... Tem um outro exemplo aqui que é legal, um grande varejista de Black Friday, multinacional, enfim, é muito grande mesmo, que trabalhou com uma agência de influenciadores, né, de creators, para divulgar a Black Friday deles ali ao longo de um mês, né, no mês de novembro inteiro. Então, o que a gente fez? A gente deu força para todas essas ações deles. A gente tinha uma cartinha, digamos assim, né, a gente tinha uma missão para cada conteúdo que eles estavam criando, e até antes do conteúdo a gente pedia para o usuário baixar o app, e a gente fazia pesquisa de brand lift no decorrer de toda a jornada. Então, a gente garantia aquilo que eu falei para vocês, né? O usuário, ele é multicanal. As estratégias de marketing são pensadas para o multicanal, mas o usuário, ele não segue a marca em todos os canais. Então, essa agência de creators tinha vários creators, mas o Paulo segue 2, eu sigo 1, o Alisson segue outros 3. Então, ninguém vai ser impactado por todo mundo. Mas na Modata, dá para ser. Então, a gente criou uma jornada onde as pessoas seriam impactadas por todos os conteúdos, e a gente ia medindo brand lift. E aí tinham 4 quesitos que para essa marca era muito importante. Então, brasilidade, likability, identidade com a marca e propensão à compra. E a gente, de fato, percebeu que quanto mais a pessoa era impactada pela jornada, né, adiante ali, melhor esses indicadores se mostravam. E aí, no final desse projeto, a agência conseguiu entregar. Olha como o meu trabalho foi importante.
E no ano seguinte, a agência trabalhou Black Friday de novo com essa marca, que foi agora, né? Trabalhou de novo a Black Friday. Então, ajudou a agência a ter recorrência com esse grande cliente, que é um dos clientes mais importantes dessa agência de creators, tá? Aí aqui, só para vocês entenderem, né, um pouco dessa jornada. Então, a gente brinca, quando a gente vai apresentar uma jornada maior, o peãozinho vai andando, né, e a gente vai trabalhando toda a jornada com aumento de engajamento, a gente vai ilustrando isso, construindo isso junto com as agências. Então, até uma coisa legal, quem tiver um tempinho aí para fazer presenciar um roadshow, a gente leva, inclusive, o jogo físico. E a gente divide os grupos de mídia ali da agência em vários grupos, eles pensam em clientes reais, e é um jogo mesmo, a gente propõe que cada um jogue o dado, o peão vai andando e eles têm que desenvolver missões para conseguir solucionar esses desafios dos clientes reais, depois eles competem entre si. Ninguém ganha, porque não é o objetivo, né, mas é muito legal essa competição, acaba trazendo para a realidade da gamificação, que é novidade, né, as pessoas não estão acostumadas ainda com isso. Então, gente, eu trouxe esse case, e eu trouxe esse outro case do Paris é Brasa. Vocês conseguem ouvir o áudio, não, né? Não sei se vai dar para ouvir. Vocês estão ouvindo o áudio ou não? Não. Opa. Depois eu mando essa apresentação, então, se a Joyce conseguir compartilhar, porque aqui tem um pouco do conteúdo que as pessoas criaram, né? Então, só para vocês entenderem o que dá para fazer, né? Então, as pessoas realmente, elas se envolvem, elas criam conteúdo, nesse caso era do Paris é Brasa, mas a gente está conversando com uma multinacional também agora de cosméticos, muito grande, que também já está olhando para esse lugar da criação de conteúdo para o consumidor impactar a sua própria audiência, né? Mesmo que em menor escala, é uma audiência muito mais leal, né? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui tem meu contato, meu WhatsApp, meu e-mail, fiquem à vontade. E quem quiser baixar o app também, ou tirar mais dúvidas em relação à gamificação, fica à vontade. Assim, eu estou super à disposição. Ô, Flávia, eu não sei se as pessoas vão conseguir aqui conversar aqui ou abrir o microfone, mas caso alguém não consiga, façam como foi o Rodrigo aqui, né? Use aqui o chat. Ô, Flávia, me tira uma dúvida. Como é que funciona aí a valores, né? Cada caso é um caso? Não tem nada pré-formatado em termos de valores, tem? A gente até tem, assim, na nossa apresentação oficial, que aqui eu peguei 2 slides, né, que a minha proposta aqui, é óbvio que eu também quero vender a Modata, né, mas eu queria conversar sobre gamificação. Mas na nossa apresentação oficial tem uma referência de valores para cada uma daquelas missões que eu mostrei nas cartinhas ali para vocês. Mas como que funciona, né? As agências trazem um desafio para a gente, ou as próprias marcas, muitas vezes, ou institutos de pesquisa, enfim. E aí a gente faz uma proposta, porque a gente já está muito acostumada com esse fluxo. E aí, quando a gente faz essa proposta, a gente faz já dentro da verba que a agência traz, dentro dos desafios, a gente cria essa jornada e põe um valor para cada etapa dessa jornada. E aí, depois a gente vai refinando, porque no final, quem escolhe quanto vai pagar é a marca, é a agência, é o instituto, não é a gente. É óbvio que a gente tem já uma referência de outras missões que a gente fez aqui, a gente sabe que funcionam, né, ou que não funcionam. E também não é escrito em pedra. Então, a gente pode ir testando, que nem o Google, Meta, fazem com leilão, né? No nosso caso, não é leilão, vocês não estão competindo, né, com outros, vocês não vão aparecer mais ou menos. Mas a gente pode testar. Vamos botar um valor um pouquinho mais alto agora? Poxa, está muito acelerado, não precisa ser tão acelerado, vamos diminuir. A gente vai fazendo esses testes juntos, assim. E hoje, a gente ainda está num modelo, somos uma startup, então a gente sabe que é mais uma frente de mídia para vocês trabalharem. Então, a gente quer tirar o trabalho de vocês nesse momento, até porque tudo para a gente é muito importante em termos de aprendizado junto. É importante a gente fazer junto. Então, a gente desenvolve aqui, se vocês quiserem, a parte de criação e de copy, vocês aprovam tudo, com certeza. Algumas agências preferem elas mesmas fazerem, não tem problema. E a gente vai marcando reuniões para ir conversando no decorrer da campanha, porque assim como o Google e Meta, que vocês têm que ir apertando o botão, né, aqui é a mesma coisa. Pela experiência que eu tenho, se eu lançar a campanha e a gente conversar só no final, a chance de dar errado é enorme. Agora, se a gente vai se falando no decorrer do processo, a chance de dar certo é enorme. Mas dá para um anunciante ou uma agência de pequeno, médio porte utilizar essa solução? Ou isso está restrito só a grandes marcas? Em termos de verba, eu digo, né? Evidente. A gente consegue, assim, hoje a gente tem investimentos a partir de R$5 mil aqui. A gente consegue. Ok. Então, não precisa ser o investimento de 1 milhão que eu cuidava lá, não, tá? Assim, pra gente, é óbvio que a gente adora estar com marcas grandes, né, por questões financeiras, óbvio,
mas a gente está pulverizado em marcas menores e muitas vezes até fazer missões mais fora do normal, né, fazer missões mais criativas, é mais fácil em marcas menores ou de médio porte ali do que nas marcas grandes, né? As marcas grandes, tudo demora um pouco mais para chegar ali. Então, as marcas de médio e pequeno porte são muito bem-vindas mesmo aqui, assim, para a gente é muito importante. E é muito mais fácil da gente ter o sucesso desse acompanhamento próximo. Então, gente, venham e a gente discute orçamento junto, assim, não usem isso como uma limitação. A gente vai chegar num lugar comum. Perfeito. Acho que é um momento adequado, né? Porque demanda um planejamento prévio, evidente, né? Como tudo, mas aqui principalmente, né? O Flávia, para você poder ter isso rodando nas suas campanhas. Para ser bem sincera, a Claudinha faz milagre. Ela faz tudo muito rápido aqui. Então, assim, em uma semana a gente já consegue colocar a campanha para rodar e a gente vai acompanhando. Assim, vai depender muito, né? A Claudinha mandou um coraçãozinho aqui, mas vai depender muito, de fato, da demanda que tiver o nosso time de operação na hora. Mas a gente realmente veste a camisa da empresa, sabe? A gente faz de tudo e mais um pouco para as campanhas darem certo. Porque Legal. É nosso filho ainda, né? A gente está incubando, é uma startup, então a gente não tem tempo para dar errado. A gente tem que fazer dar certo. Então contem com a gente, assim como um time que vai provocar vocês. Olha, antes talvez de vocês perceberem que tem algum problema na campanha, a Claudinha vai dar um pin ali, vai chamar no WhatsApp, vai chamar para uma reunião, vai falar que tem um problema, ou tá tudo ótimo, mas eu vi uma possibilidade de melhorar, vamos fazer uma outra campanha assim assado. Então a gente é muito de fazer provocações nesse sentido e jogar junto mesmo. A gente tem o maior interesse no mundo de fazer dar certo. Ô, Flávia, você tem alguma condição aí super especial para associado ou não? É cada caso? Não, a gente tem uma condição para associado, sim. Ô, Joyce, se você me pegou, que eu não me lembro exatamente qual era a condição, mas a gente tem. Se a Joyce puder até lembrar aqui para a gente, porque a gente tem uma condição específica para a Brad. Vou pegar aqui, também não lembro de cabeça não, peraí. E lembrando que os valores, de novo, o valor, quem define o valor no final é a agência, é a marca, né? É esse parceiro aí nosso, assim, a gente dá referências e a definição final é de vocês. Então, isso torna também muito mais fácil esse trabalho em parceria. Legal. Eu acho que é isso, né? Eu ia só tirar uma dúvida, não tem a ver com a ferramenta, mas eu queria saber a sua opinião, Flávia. Você falou muito dos canais aqui, das empresas que estão construindo suas soluções de mídia. Como é que você vê as mídias tradicionais atuando no cross-mídia com o online aí, Globo, as mídias impressas, os grandes jornais? Você tem uma experiência nesse sentido, de algo positivo aí que a gente possa não conhecer e você, pela sua experiência, possa compartilhar? Vai depender muito, na verdade, do público-alvo, né, que a gente quer atingir. Mas é um desafio para as mídias mais tradicionais, assim, eu já anunciei, né, na Globo, no Estadão, UOL. É um desafio para eles concorrerem com o Google. E tá todo mundo concorrendo com todo mundo, né? Quando alguém vai desenhar um plano de mídia, leva todo mundo em consideração. Dá uma data, Globo, o dinheiro sai do mesmo bolo, né? Ninguém vai arranjar mais dinheiro. Então, é um desafio para essas frentes conseguirem se provar em relação simplesmente a números, né? Então, muitos deles, inclusive, são nossos parceiros, como o próprio Estadão, que a gente está fazendo brand lift com eles, para conseguir provar por outros meios que, por exemplo, um público é com mais qualidade. Então, quando eu anunciava no Estadão, os meus números eram muito piores, inclusive do que a UOL, do que vários outros parceiros. Mas, de fato, quem era impactado pelo meu anúncio e o e-commerce que eu trabalhava era um e-commerce mais premium, era o CEO da Apple, era o diretor da Fast Shop. Então, era um público com mais qualidade. Mas isso só eu falando, não tem números provando. Então, esse trabalho que a gente está fazendo com essas mídias, inclusive, é para isso. Eles sentem a necessidade, assim como está acontecendo com os influenciadores também, né? De palpabilizar um pouco mais no quantitativo. E fora as inovações, né? E trabalho com performance. Então, a gente tem essas grandes mídias tradicionais que você comentou. Hoje, todos eles têm uma frente de afiliados. Então, eu participei do programa de lançamento, né? Ainda era uma versão, não sei se eu posso chamar de beta, mas enfim, muito inicial, que só alguns e-commerces, era a gente, a Amazon só que participava,
do projeto de afiliados do Estadão, que era o Estadão Recomenda. Agora tem outros parceiros já participando, já deixou de ser beta. A UOL também tem um programa de afiliados, né? A Globo também tinha convidado a gente para fazer parte desse programa de afiliados deles. Então, eles estão inovando, né? A Globo com o streaming também, trazendo performance para o Globoplay. Eles têm formatos de anúncios que são diferentes, inclusive dos formatos que tem nas outras mídias. Então, hoje a gente tem muita opção de mídia. Acho que para a gente, como profissional de mídia, tá difícil, tá atualizado sobre tudo. E como fazer, é o que eu comentei, assim, como não pensar em mídia, mas pensar no usuário, e a mídia é consequência. É igual você fazer um projeto de rebranding. O design, ele é consequência de toda uma estratégia, que é muito maior do que o design, né? O design é o finalzinho ali, é o que aparece no iceberg. Então, a mídia, ela tem que ser a mesma coisa. Ela tem que ser a consequência de uma estratégia voltada para o usuário. E não dá para investir na Modata e não investir no Google, ou não investir no Meta, não investir na Globo. Enfim, é mais uma composição do plano de mídia, porque a gente precisa ocupar aquela disponibilidade mental do usuário, e para isso a gente tem que estar em várias frentes, né? Não dá para estar num lugar só. Muito bom, muito bom. Ok. Não sei se alguém colocou mais alguma dúvida. Acho que elas colocaram aqui a informação de que, associado à Brad, tem um programa também de comissionamento de 10% e mais 10% de bonificação em campanha na plataforma. Muito bom. Legal, Flávia. Legal. Você já tem alguns casos de associados, né, que já trabalham com vocês, é isso? Tenho alguns casos de associado. O e-marketing médico foi um. A gente tem eu já conversei com alguns associados, e a gente tem alguns casos de pessoas que ou a gente está conversando ou que já trabalharam aqui com a gente. Então, enfim, estou super à disposição, gente. Eu vou dar um alô ali no grupo, para ficar mais fácil até de salvar meu número, e vamos conversar junto. Às vezes vocês não têm nada em mente nesse momento, mas aí tragam os desafios para a gente e a gente vai conversando aí para pensar em alguma coisa para 2025. Muito bom, Flávia. Muito bom. Super obrigado por compartilhar aqui essas informações e fazer essa apresentação aqui. A Suelen está compartilhando uma tela. Acho que é um link para pesquisa de satisfação aqui sobre o conteúdo, o formato apresentado aqui nesse webinar. É isso? Super obrigado, Flávia. Uma excelente semana aí para vocês. Obrigada, gente, pela abertura, pelo espaço. Tchau. Obrigada. Tchau. Até logo para todo mundo aqui também. Obrigado pela participação de todos.